Boa noite, amigos queridos que fazem essa instituição tão simpática, tão agradável, que é o Centro Espírita 9 de Outubro, da cidade do Moreno, que eu tenho uma alegria muito grande de ser amiga de todos aí, de todos que fazem parte dessa instituição maravilhosa. Dizer que é muito bom para mim sempre receber os convites para fazer as conversas, que nós, graças a Deus, temos a oportunidade de fazê-las mesmo, estando todos nós ainda, não é, impedidos pela aglomeração, impedidos assim, temos que realmente ficar distanciados uns dos outros. Então, mas mesmo assim Deus nos concedeu a internet, né, para a gente poder conversar, para a gente poder, digamos assim, matar as saudades, ver o rostinho do outro, ou ver o cumprimento pelo chat, enfim, é uma forma também muito boa de a gente poder se comunicar e não deixar de se ver, embora o distanciamento social. Mas, meus irmãos queridos, vamos fazer a nossa prece para agradecer a Jesus por tudo de bom que Ele nos concede, principalmente neste mês de dezembro, em que Jesus é o ilustre, não é, aniversariante do mês de dezembro. Então vamos orar. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, estamos muito felizes, Senhor, pela oportunidade que temos de conversar um pouco sobre você, Jesus, sobre sua vida, sobre sua vinda aqui ao nosso planeta. Graças a Deus, ao amor imenso de Deus que nos permitiu conviver contigo, Jesus, durante um período aqui no nosso planeta, e convivemos até hoje com suas lições, com seus ensinamentos, seus exemplos, enfim. Tudo de maravilhoso, a boa nova que deixastes para nós aqui, seus irmãos em humanidade. Então, sendo assim, Senhor Jesus, agradecidos pela sua presença conosco, agradecidos pela presença dos nossos benfeitores espirituais, notadamente de Djalma Montenegro de Farias e Itagiba, mentores do Centro Espírita 9 de Outubro e da Federação Espírita Pernambucana, respectivamente. Esses dois humildes servidores do Senhor, que nos ajudam nas nossas tarefas cotidianas, das nossas casinhas de trabalho e de oração. E estando também na companhia de nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, figura tão importante também nesse período do Natal do nosso Mestre, queremos assim dar por iniciadas as nossas tarefas desta noite, Senhor, em seu nome, em nome de Deus. Que assim seja. Muito bem, vamos lá. Vamos iniciar o nosso trabalho, porque hoje nós vamos falar do nosso Mestre Jesus, né? O tema que nos compete conversar nesta noite é sobre Jesus, o Filho de Deus. Linda essa frase, não é? O Filho de Deus, maravilhoso. O Filho de Deus mais velho para nós, já que Jesus é considerado o governador espiritual do nosso planeta. Então Jesus é o Filho mais velho de Deus com relação à nossa evolução. Porque Jesus já está muitos anos-luz, bilhões de anos-luz na nossa frente, né? Ele é mais velho do que a própria Terra, do que o próprio planeta que nós habitamos, que segundo os astrofísicos tem aí cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então Jesus já existia antes da formação do nosso planeta. Portanto, ele é o nosso irmão mais velho, não é? Porque Deus o criou como nós também, simples, ignorante, e ele, logicamente, foi galgando os degraus da evolução e, portanto, é o ser mais perfeito que Deus já enviou aqui para o nosso planeta. Então, está se aproximando o dia 25 de dezembro, que é o marco histórico do aniversário de Jesus. Os romanos, não é, quando instituíram o cristianismo como sua religião, eles resolveram colocar o dia 25 de dezembro como o dia marco do cristianismo no mundo, com a chegada de Jesus no planeta. Então, todo o calendário cristão do mundo inteiro comemora, no dia 25 de dezembro, a chegada de nosso Senhor Jesus aqui no nosso planeta Terra, nessa terrinha maravilhosa, né? Nesse mundo tão bonito,
a gente fica olhando assim as paisagens da Terra, as paisagens humanas e as paisagens, digamos assim, bucólicas, naturais. Nossa, como é lindo o planeta Terra. As pessoas que habitam ele são lindas, meus irmãos. Eu tenho um sisteminha, um software, um aplicativo. Hoje em dia tudo é aplicativo, né? Eu tenho um aplicativo no meu computador, que você também pode baixar no seu celular, que você pode viajar por cidades do mundo inteiro. Então eles colocam lá, não é? Várias cidades, eles fazem o geoprocessamento e filmam o cotidiano de cidades do mundo. E aí a gente pode passear à vontade nesse software. Lindo demais. Aí você vai, é como se você estivesse dentro do automóvel, dirigindo o automóvel. É bom porque você vê o cotidiano das cidades assim, pelas paisagens, como se você estivesse lá, dirigindo seu próprio automóvel. Nossa, é lindo as cidades, as pessoas, como elas se vestem, como elas se comportam diante do trânsito, a educação do trânsito, como elas se comportam umas com as outras no vai e vem. Nossa, é lindo. Então, a gente fica encantado de saber, meus irmãos, que a Terra é um planeta lindo, maravilhoso, que nós devemos todos os dias orar por ele, para que a Terra possa ser cada dia mais feliz, para que nós possamos cada dia mais superarmos as dificuldades que a vida nos impõe, a vida de relação, a vida física nos impõe. Mas nunca esquecer que somos espíritos imortais, não é? O que quer dizer que nós estamos passando por mais uma existência no nosso planeta. E possivelmente precisaremos de mais existências aqui, ou mais uma, ou mais duas, sei lá, a depender da nossa condição e da nossa necessidade. Mas que, se nós precisarmos continuar na Terra, que nós possamos amá-la cada dia mais e orar por ela, para que o nosso planeta possa realmente passar dessa fase de planeta de provas e de expiações, para então passar a ser um mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, nós vamos descansar das lutas que nós empreendemos durante as nossas reencarnações, e aí nós vamos, não é, de alguma maneira, deixando para trás no passado todas as nossas mazelas, nossos equívocos, nossos erros, aquilo que de mal fizemos para nós mesmos e para aquelas pessoas, não é, que conviveram conosco durante todas essas experiências reencarnatórias. Então, a Terra será um planeta onde nós vamos descansar, aurir forças, ou seja, adquirir mais ânimo para enfrentarmos reencarnações, aliás, encarnações em outros orbes, em outros planetas também, porque a nossa destinação é conhecer o universo. Não estamos restritos a ficar a toda a nossa imortalidade presos aqui na Terra. Não, nós teremos a oportunidade de viver em outros orbes, em outros planetas, conforme o princípio, não é, da doutrina espírita, que fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então nós vamos conhecer outras humanidades também. Nós vamos ter a oportunidade de conviver com outros irmãos, ainda desconhecidos do nosso ciclo espiritual, mas que a partir dessas convivências nós vamos então, possivelmente, não é, adquirir mais e mais corações amigos, corações irmãos, corações amorosos para nossas existências, para a nossa imortalidade. Então, Jesus já nos trouxe essa informação, quando ele disse que na casa do meu Pai existem muitas moradas. E ele estava certíssimo, não é? Agora, com a doutrina espírita, Allan Kardec, juntamente com a equipe dos espíritos superiores, a equipe do Espírito de Verdade, trouxeram para nós essa realidade da pluralidade dos mundos habitados. E Kardec, portanto, coloca em o Livro dos Espíritos quais são as categorias dos mundos habitados do universo. Nossa, só a doutrina espírita faz isso, né? Porque as demais religiões, dos nossos irmãos de outras religiões, com todo o respeito que nós temos a todas as religiões, mas eles não imaginam que lá em outro orbe, aquelas estrelinhas brilhantes que a gente vê lá no alto, são orbes habitados, meus irmãos. Olha que maravilha! Então, a doutrina espírita nos traz a boa nova de Jesus de volta. Jesus veio trazer a boa nova original, ou seja,
o Deus maravilhoso, o Deus soberanamente justo, o Deus bom, misericordioso, e disse que na casa dele tem muitas moradas. Então, Jesus nos trouxe essa novidade, porque o Evangelho representa notícias, boas novas, novidades. Então, meus irmãos queridos, Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da bondade infinita de Deus. Então, quando a gente diz que Jesus é o Filho de Deus, é porque ainda existem irmãos nossos que acreditam que Jesus é Deus. Até na prece, não é? Santa Maria, Mãe de Deus, não é? Existe essa crença muito forte entre nossos irmãos católicos, por exemplo, de que Jesus é Deus encarnado. Mas nós vamos ver que há a diferença em muitas palavras de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, ele diz: eu e o meu Pai somos um, não é? Então Jesus já desmistifica a ideia de que ele é Deus. Ele é uno com Deus, porque Jesus é, digamos assim, já a imagem para nós mais perfeita de Deus. Mas Jesus é o Filho de Deus, não é? Ele nasceu como nós nascemos. Ele foi criado por Deus da mesma forma que nós fomos. Só que nós somos filhos mais novos de Deus. Jesus é um filho mais velho. Jesus já habitava a comunidade dos espíritos puros. Então vejam só, Jesus então, ele já está há muitos anos-luz na nossa frente, mas ele não é Deus. Ele é uma criatura de Deus, como todos nós somos. Então vejam, vários profetas anunciaram a vinda de Jesus, vários deles. Miqueias, por exemplo, foi um profeta antigo. No seu capítulo 5, verso 3, ele diz o seguinte: ele se porá de pé, ele, o Messias. O que é se pôr de pé? É nascer, não é? É chegar na terra e ficar de pé. Ou seja, quando Jesus então começou o seu messianato, ele passou a ser mais conhecido das pessoas, não é? Então, ele apacentará seu rebanho. Quem é o rebanho de Jesus? É toda a humanidade, porque ele é o nosso governador espiritual, não é? Então, todo o rebanho será apacentado, ou seja, cuidado, amado, orientado, não é? Por Jesus. Todos os nossos defeitos, todas as nossas mazelas morais, elas serão aniquiladas pela nossa evolução, pelo nosso desejo de ser uma pessoa cada vez melhor, inspirados no nosso modelo e guia, que é nosso Senhor Jesus, conforme está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem enviado à Terra, ou seja, ele ainda permanece como tipo mais perfeito. Ninguém superará Jesus, nunca, na sua superioridade aqui na Terra. Jesus é esse tipo mais perfeito. Então, Miqueias, ele previu a chegada de Jesus e diz Miqueias, vejam, aqui ele separa Jesus de Deus. Ele diz assim: ele se porá de pé e apacentará seu rebanho com a força de Javé. Javé era Deus, era como Deus era chamado pelos hebreus, não é? Aquele povo que saiu do Egito e foi libertado da escravidão, e que formaram, a partir das 12 tribos de Judá, o que é toda a Palestina hoje, não é? Toda aquela região do Oriente Médio. Então, ele apacentará seu rebanho com a força de Javé, com a majestade do nome de Javé, seu Deus. Então, nós vamos ver aí, e ele vai dizer: todos habitarão seguros, porque ele então será grande até os extremos confins da terra. Nós sabemos que a missão de Moisés, ela ficou restrita ao povo hebreu, ao povo judeu. A missão de Jesus é diferente. A missão de Jesus não ficou restrita ao povo judeu. A missão de Jesus se expandiu pela terra inteira. Então hoje, meus irmãos, nós somos mais de 2 bilhões e 300 milhões de cristãos
espalhados pelo mundo inteiro. Representamos 33% da população da Terra. Aqui no Brasil, nós somos mais de 180 milhões e 600 mil cristãos. Nós representamos 55% da população brasileira. Somos muitos cristãos. Então nós temos tudo, meus irmãos, não só em número, mas em condição de conhecimento, de sermos aqueles a levar adiante a proposta, a boa nova de nosso Senhor Jesus, não é? Jeremias, capítulo 23, versos de 5 a 6, disse que o Messias viria da tribo de Judá, descendente do rei Davi. Realmente, José, o pai de Jesus, ele era da descendência de Davi, tanto que ele precisou ir até Belém. Lembram desse episódio do nascimento de Jesus? Que o rei Herodes exigiu que todos os judeus, não é, se cadastrassem, se fizessem parte do censo. Era um recenseamento que ele fazia para saber a quantidade de judeus que já existia. O medo de Herodes era que a quantidade de judeus ela fosse maior do que a quantidade, né, de outros povos. Então, com isso poderia colocar em risco, essa população poderia colocar em risco os romanos, porque alguns reis, né, lamentavelmente judeus, eles ficavam coniventes com o poderio romano ali na Palestina e tudo mais. Então, o rei, os Césares, exigiam um recenseamento, e o rei, por sua vez, né, já que era o povo submisso, exigia que seu povo fizesse o recenseamento. Então, a família de José provavelmente era toda daquela região ali de Belém, da casa de Davi. Então, ele foi até Belém para se recensear, ele, a esposa grávida. E aí nós sabemos toda essa história, que ao chegar em Belém, Jesus nasceu, não é? Então, Zacarias também foi outro profeta antigo, no seu capítulo 11, no verso 13, que falou o seguinte: ele anunciou, esses profetas todos previram a chegada de Jesus, mas o Zacarias, ele prenunciou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lembra do domingo de Ramos? E ele até citou detalhes ali dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele falou até do burrinho que Jesus montaria. Olha que coisa interessante. Que mediunidade, não é, meus irmãos? Que maravilha. E daí, ele também disse que Jesus seria traído em troca de 30 moedas. Era o senhor profeta, não é? Porque essas coisas, lamentavelmente, elas, no caso da traição de Jesus, ela aconteceu. No caso da entrada triunfal, foi um domingo lindo, né? Só que uma semana depois, Jesus estava sendo acusado e assim, lamentavelmente, veio a desencarnar pelo martírio na cruz. Então, depois nós temos o Isaías. Isaías é o que mais profetizou a chegada de Jesus no planeta. Isaías, inclusive, era citado por Jesus. Jesus tem uma passagem de Jesus que ele diz assim: bem profetizou Isaías que esse povo, não é, me amaria com os lábios, né? Ou seja, só com os lábios, não teriam Jesus no seu coração. Então, Isaías foi o profeta que mais anunciou a vinda e os milagres que o Messias faria. Olha que lindo. Uma de suas profecias foi lida pelo próprio Jesus na sinagoga. Quem registra essa leitura da passagem de Isaías na sinagoga por Jesus é Lucas, no capítulo 4, nos versos de 17 a 21, onde ele fala sobre, não é, esse episódio de Jesus lendo o que Isaías dissera sobre ele. Então, e João Batista? João Batista foi o último profeta que veio, portanto, falar sobre a vinda de Jesus. Ele anunciou a vinda de Jesus e dizia que não seria nem digno, né, de atar as correias da sandália de Jesus. Quanta humildade, né? Jesus amava demais João Batista, que inclusive era seu primo, não é? Porque Isabel e Maria, a mãe de Jesus, Isabel, a mãe de João, Maria, a mãe de Jesus, eram primas. E desde o ventre, João esteve cheio do Espírito Santo por ocasião daquela saudação, né, de Isabel a Maria, bem-aventurada mãe do meu Salvador. E segundo os relatos, né, inclusive de Lucas, que está lá no capítulo 1, no verso 41, o menino mexeu na barriga, né, tem essa colocação lá no Evangelho muito interessante. Mas, meus irmãos, Deus enviou Jesus porque ele é o governador espiritual da humanidade.
ele é o modelo guia da humanidade terrestre. E o primeiro evangelista que fala que Jesus é o modelo e o guia da humanidade, que é o governador espiritual da terra, é João, no seu Evangelho, capítulo 1, nos versos que vão de 1 até o 18. Nesse capítulo, me permitam fazer uma leitura breve. João explica direitinho que Jesus é filho de Deus, não é? Então vejam bem, o Evangelho diz assim, me permitam ler aqui na Bíblia, né? Na própria Bíblia de Jerusalém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, Deus o Criador. O Verbo são aquelas denominações da nossa gramática que indicam ação. Então, o Verbo era Deus criando, não é? Criando, dando, digamos assim, possibilidades de Jesus como já Espírito puro, porque para a formação de mundos, e Jesus foi o formador do nosso planeta, o formador fisiológico do nosso planeta, não é? Então, espíritos que já conseguem formar mundos, conforme nos diz André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, são espíritos já muito avançados, espíritos que já estão com todo o poder sobre a matéria não infere neles nenhuma ação, são espíritos que não têm mais as necessidades e que nós ainda temos. Então, quando o princípio era o Verbo, que Deus estava, digamos, a partir do desmembramento da pequenina bolinha de fogo que saiu do Sol, veja, então a Terra, ela foi formada a partir da retirada de uma pequenininha bolinha de fogo, não é, do Sol, para que então essa bolinha de fogo, ao longo dos milênios, esse fogo fosse se apagando, a era do gelo, e depois o descongelamento para, enfim, não é, a formação dos rios, dos oceanos e também o aparecimento do solo. Então, aí João continua, no princípio era o Verbo, Deus, e o Verbo estava com Deus, ou seja, a criação, tudo o que a gente possa imaginar que exista no universo é a criação de Deus. A Terra, logicamente, é uma criação de Deus, mas ela ainda estava, não é? Ela foi desmembrada por Deus de uma pequenininha parte da nossa estrela maior, que é o Sol, e a partir de então entrou Jesus em ação para participar de toda a elaboração digamos assim, da própria movimentação geológica do nosso planeta. Ele pensou em tudo. Quem nos fala sobre isso muito lindamente é Emmanuel, num livro chamado A Caminho da Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, nessa obra, vai contar direitinho pra gente como foi, não é, toda essa formação geológica do nosso planeta, como foi a atuação de Nosso Senhor Jesus para então, não é, acontecer o que hoje nós chamamos, não é, de planeta Terra. Então, e o Verbo era Deus, ou seja, o Verbo estava com Deus, o poder da criação estava com Deus. No princípio, ele estava com Deus, João, olha aí que coisa maravilhosa. Então, tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Ou seja, quando Deus desmembrou aquela pequenininha, não é, bolinha solar, então a partir dali Jesus entra em ação e começa a sua participação juntamente com seus irmãos da comunidade dos Espíritos Puros, como nos diz bem Emmanuel. Então, o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens, a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, tá aqui dizendo João. E a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas. Nós ainda sabemos que, muito embora, não é, haja todo essa beleza, o sol ainda, não é, derramando sua luz sobre a terra, mas ainda nós estamos envoltos em muitas trevas, e essas trevas são a nossa ignorância ainda. A ignorância, meus irmãos, é a pior doença
da terra. E Deus não quer que nós fiquemos totalmente na ignorância, nem a vida inteira na ignorância. Ele quer que nós nos libertemos da ignorância, ou seja, das trevas, não é? Do desconhecido. Então é por isso que Jesus veio para cá, para trazer para a gente toda essa proposta e depois mandando o seu Consolador consolidar todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele nos deu como ensinamento para a nossa vida sem fim. Então, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Lamentavelmente, a ignorância humana não entendeu completamente a mensagem de nosso Senhor Jesus e daí, portanto, ainda estamos envolvidos em tantos problemas, em tantas dores e em tanto sofrimento, que nós precisamos evitar muitos esforços para que nós possamos sair dessa ignorância. E a única maneira de nós nos elevarmos, conforme nos diz nosso querido Francisco Cândido Xavier, é desidratando. Como é isso? É desidratando pelo suor do trabalho ou pelo sofrimento, ou pela dor, não é? Então são as duas formas que nós temos como evoluir, infelizmente em função ainda da nossa própria condição. Então, João continua já agora no verso 6. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, ou seja, João veio anunciar a chegada de Jesus, não é? Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, João não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ou seja, João Batista veio como pré-anunciador da chegada de Jesus no nosso planeta. Jesus era, aqui está no verso 9, ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem, ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Isso é verdade, nós sabemos disso. Lamentavelmente, que o mundo não reconheceu Jesus, não é? Ainda hoje nós vemos, não é, tantas coisas sendo feitas de forma completamente equivocada pela interpretação adulterada dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Mas vamos lá. Então, para o homem na terra, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que nós podemos aspirar, ou seja, é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia, não é? Deus nos ofereceu Jesus como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na terra, o Espírito Divino o animava. Então Jesus, por isso que ele disse, eu e o meu Pai somos um. Ele era completamente, não é? O tempo inteiro animado por Jesus, aliás, desculpem, por Deus, nosso Pai Celestial. Então, rezam as tradições que, como eu disse bem para vocês, que Jesus, ele se reuniu por 2 vezes com a comunidade dos espíritos puros, de onde ele faz parte, para justamente pensar a formação do nosso planeta. Então, esses espíritos puros são eleitos por Deus, pelo Supremo Criador do Universo, para que eles possam ser os diretores dos planetas. Então, vejam, cada estrelinha dessa que a gente vê no céu brilhando, tem um Jesus lá, né? Nós não sabemos qual o nome que foi dado a eles nos seus respectivos orbes, mas cada um lá é representado por um Cristo. Em cada orbe, ou seja, Deus, nosso Pai Celestial, ele permite que os espíritos já nessa condição de espíritos puros, eles sejam diretores, governadores dos planetas, ou seja, eles estão lá para dirigirem a vida das coletividades planetárias. Então, nosso Mestre Jesus é esse representante de Deus aqui no nosso planeta Terra. Então, a primeira vez, Jesus se reuniu para, então, pensar na formação do nosso planeta, e a segunda vez foi para, então, ele traçar os planos de sua vinda, quando ele esteve aqui, pessoalmente, no nosso planeta. Então, Jesus aqui, para a gente poder entender melhor essa questão de Jesus ser
um filho de Deus e não o próprio Deus, é porque houve confusões nesse sentido, né? Então, nós precisamos, para poder entendermos realmente que Jesus é o Filho de Deus, e é um Filho de Deus tanto quanto nós somos, é preciso que nós nos libertemos de certas figuras teológicas impostas por interpretações equivocadas. Então vejam como essa situação realmente é muito difícil, entre as quais nós destacamos talvez aquela que é a mais grave, que foi uma interpretação completamente equivocada, a de que Jesus seria o próprio Deus. Então, trata-se de uma interpretação que não tem nenhum embasamento no Evangelho, certo? Que foi imposta por decisão de um concílio da Igreja Católica, vejam que coisa. Então, houve uma interpolação. O que quer dizer? Houve uma intenção de se colocar de propósito essa informação nos evangelhos. Mas em nenhum momento os evangelistas dizem que Jesus era o próprio Deus. Nós acabamos de ler aqui o capítulo 1 do Evangelho de João, onde ele diz que ele, Jesus, estava com Deus. Mas não diz em momento nenhum que Jesus era Deus, né? Então, houve esse quarto concílio de Latrão, ou o 12º concílio ecumênico da Igreja, que foi realizado em Roma, no século XIII, notadamente no ano de 1215, ou seja, já na Idade Média, não é? Então nós vemos aí que a partir desse concílio de Latrão, foi colocada essa informação, não é, no concílio, e a partir de então todos os sacerdotes católicos passaram a usar essa informação como sendo verídica, de que Jesus era o próprio Deus. Mas, por meio dessa proclamação, foi também definido que Deus estava consubstanciado, desculpem, é uma palavra difícil, consubstanciado em 3 pessoas, ou seja, o Pai, o Filho, que é o próprio Jesus, e o Espírito Santo. Então, Deus ficou dividido em 3 divindades. Ele, o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. E daí, ou seja, o Criador, que é Deus, não é mais uno, não é mais um, passou a ser 3. Então vejam como daí começam as diversas divergências, os mais, digamos assim, rasteiros, equívocos, com relação a essa citação de que Jesus era Deus. Então, o Criador Supremo, ele passou a ser formado por 3 pessoas. Segundo esse concílio, as 3 pessoas, elas integram a divindade, são distintas. Tudo bem, mas compõem a mesma substância, a mesma essência e a mesma natureza. Então, mesmo elas sendo distintas, elas têm então elas são uma só. Então, por isso que nós encontramos, não é, muitos irmãos nossos, século 21 ainda, acreditando, não é, que Jesus é Deus encarnado. O simples fato de personificar Deus já revela entendimento deturpado. Ou seja, Deus não é uma pessoa, porque se Jesus, na ideia deles, se Jesus era Deus encarnado, então Deus é uma pessoa como nós somos. Nasceu de uma mulher, tinha um pai, precisou trabalhar, precisou estudar, precisou cumprir seu messianato. Então ele passou a ser uma pessoa comum ao meio, não é? Então vejam, há uma distorção espiritual muito forte por parte daqueles que interpretam que Jesus é a personificação de Deus. Não, como diz aqui na nossa lição, Jesus, ele é a personificação da bondade infinita de Deus, o que é completamente diferente, não é? Então, Jesus não é Deus, mas sim a misericórdia de Deus, não é? É a sua infinita bondade personificada em Jesus, o que não significa dizer que Jesus seja Deus. Então, se assim fosse, Deus era visto como um homem em tamanho maior, não é? No caso de Jesus, como ele era um homem
extremamente bondoso, ele foi, ele é e será sempre bondade em pessoa, então ele era visto como uma pessoa grande, não é? Uma pessoa maior, aquele que fala para todos, porque a palavra profeta também significa aquele que fala para todos, aquele que fala mais alto. Então Jesus seria a personificação de Deus de uma forma maior, não é? Então, mas supor Jesus dividido em 3 pessoas é complicado a gente entender delas. Então, foge a nossa lógica, foge a nossa razão, essa interpretação de que Jesus seria 3 pessoas. Ele seria Deus, ele seria ele mesmo e ele seria o Espírito Santo, não é? Então, nós vamos também ver que a vinda de Jesus há 2000 anos mostra que a humanidade também já estava, digamos assim, nessa ocasião, diferentemente da época mosaica, não é? E desses outros profetas que nós citamos, a época que Jesus chegou aqui na Terra, ela já estava mais propícia ao entendimento sobre ele próprio e sobre Deus. Então Jesus veio estabelecer essa diferença de que ele era um filho de Deus e que Deus é o Pai Supremo de todas as criaturas. Então, ali naquela época já havia uma condição melhor de entendimento. É por isso que Jesus não veio antes, né? Ele não veio, por exemplo, junto com Moisés. Jesus veio depois de Moisés. Moisés trouxe a justiça divina para a terra. Jesus trouxe o amor divino para a terra. A personificação do amor de Deus estava em Jesus. A personificação da justiça de Deus estava em Moisés, não é? Então, meus irmãos, vejamos que ainda, mesmo assim, já estava, e ainda que o processo fosse lento desse entendimento de que Jesus, não é, era um emissário, um enviado de Deus, não é? Porém, seria gradual. Tanto é que Jesus conseguiu, não é, penetrar nos corações de várias pessoas do mundo inteiro. E hoje essa é a realidade, como nós já dissemos, não é? O quantitativo de cristãos que somos na Terra graças ao ensinamento de Jesus. Então, a manjedoura, meus irmãos, Jesus já nos dava, a partir do seu nascimento na manjedoura, um grande exemplo de humildade. Então, a manjedoura, segundo Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representava a chave de todas as virtudes. Então, um dia nós seremos anjos porque seremos humildes. Teremos a humildade como nossa principal virtude, não é? Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Emmanuel diz isso lá no livro A Caminho da Luz. E é verdade, né? Então, nós estamos no período da nossa transição planetária, em que nós vamos precisar provar, não é? Estamos todos, em grande maioria, em provas, não é? Aqui na Terra. Então, o nosso grande teste vestibular, nós estamos participando talvez do maior Enem, porque nós somos espíritos em condição mediana, e o Enem é a prova que os alunos do ensino médio fazem para poder conseguir uma vaga na faculdade, na universidade. Então, nós estamos participando de um Enem planetário. Só que, diferentemente de nós fazermos provas de sociologia, de matemática, de história, de literatura, não é, de língua portuguesa, nós estamos fazendo provas de fortaleza moral. Estamos provando nossos valores, estamos testando nossos valores morais para ver se realmente estamos aptos a passarmos nesse Enem planetário e adentrarmos ao mundo de regeneração. Então, os tempos atuais da grande transição planetária é o período que também se caracteriza pela definição de valores morais. Então, nós estamos mais sendo testados nisso, porque com relação à pandemia, a ciência já se ocupou dela, nos dando as vacinas para que nós possamos nos imunizar fisicamente
com relação ao vírus. Agora, os valores morais, eles vão nos ajudar a nos imunizar espiritualmente, não é? Moralmente, dos vírus. E os dois maiores vírus da alma humana são o orgulho e o egoísmo. Então, meus irmãos, com as lições de nosso Senhor Jesus, nós vamos imunizar a nossa alma contra esses dois monstros, esses dois vírus horríveis, o orgulho e o egoísmo, que são eles que nos deixam no patamar da ignorância. Lembra que eu falei que a ignorância é o pior de todos os males? Porque causa preconceito, indiferença, miséria, tanta coisa ruim a ignorância causa, corrupção. E como bem diz Kardec no livro Obras Póstumas, naquela lição que fala sobre o credo espírita, ele diz que não basta somente colocar um verniz na corrupção. Nós precisamos extinguir a corrupção do nosso planeta, para que o mundo, então, para que nós possamos realmente sermos seres regenerados. Então, aqui diz exatamente isso. Mais do que nunca, precisamos do Cristo em nossa vida, para então nos livrarmos desses problemas tão graves. Conhecereis a verdade vos libertará. Sairemos da ignorância com o conhecimento da verdade. E onde é que está a verdade? A verdade está na nossa consciência, conforme os espíritos disseram a Allan Kardec na questão 621. A lei de Deus, a lei divina, a lei natural está escrita na nossa consciência. Então, é de lá que nós tiraremos a verdade, é de lá que nós sairemos da ignorância, conforme nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ajudar a fazer. Então, com Cristo em nossa vida, meus irmãos, vamos dar uma impulsão muito grande na nossa evolução espiritual. Então, surge urgentemente a necessidade de nós pensarmos e atendermos com decisão o apelo de Alcione, aquele espírito muito evoluído que está retratado no livro Renúncia, que é o último livro da série Romances de Emmanuel, em que Emmanuel conta a história desse espírito, não é maravilhoso, chamado Alcione, e que esse espírito, ele traz uma mensagem extraordinária nesse livro Renúncia, que é psicografado também pelo nosso lápis de luz, Francisco Cândido Xavier. E a mensagem de Alcione diz o seguinte: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Olhe que ela aqui, né, estava em tempos recuados, mas já agora, né, século mais ou menos 18, por aí, ela já estava lembrando-nos a necessidade de nós atentarmos para a mensagem de Jesus, conhecermos verdadeiramente a mensagem de nosso Senhor Jesus. Porque, por incrível que pareça, meus irmãos, embora sejamos tantos cristãos espalhados pelo mundo inteiro, mas nós ainda não conhecemos Jesus realmente como deveríamos. Então, o Espiritismo, o Consolador prometido de Jesus, o Evangelho redivivo, está na Terra para justamente trazer esse resgate dos ensinamentos, das lições de nosso Senhor Jesus, que foram deixadas aos borbotões. Está lá no Evangelho, nos Evangelhos de Lucas, Mateus, João e Marcos, né? Onde eles contam como foi que Jesus curou pessoas, como é que ele fazia, como é que ele contava as parábolas, como é que ele fazia os sermões. Está tudo aí no Evangelho. A gente não estuda porque não quer, ou a gente não cumpre, não coloca em prática porque não quer, porque o material nós já temos, não é? Então, ela diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, ela precisa ser meditada. Então, por exemplo, ao terminar o nosso trabalho de hoje, vamos pensar no que nós ouvimos, no que nós falamos, no que nós sentimos durante o dia de hoje, o que nós fizemos durante o dia de hoje. Será que todas as minhas ações, desde que eu acordei de manhã até agora, até a hora que eu for me deitar para descansar o meu corpo, será que as ações que eu demandei neste dia, elas foram de acordo com os ensinamentos de Jesus? Será que eu magoei alguém? Será que eu fiz alguém chorar? Será que eu maltratei, fui grosseira com uma pessoa, fui indiferente com o sofrimento de alguém? Então,
os ensinamentos de Jesus, eles precisam ser meditados. No meu lugar, o que faria Jesus em determinada situação, essa ou aquela situação, comigo ou com alguém que convive comigo. Então, é esse tipo de meditação que nós precisamos fazer dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Ela diz também que a mensagem de Jesus precisa ser sentida, ou seja, as reflexões que eu faço com relação aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus, será que elas estão caindo fundo na minha alma? Será que eu estou refazendo rumos a partir do sentimento que eu experimento quando eu me recordo dos ensinamentos do meu Mestre Jesus? E ela diz também que a mensagem de Jesus precisa ser vivida, ou seja, eu já estou colocando em prática, não é? Os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Como é que está a semente do Evangelho de Jesus no meu coração? Porque Jesus disse que o meu coração é um terreno, é uma terra, não é? É um tipo de solo. E o semeador saiu a semear. Jesus é o nosso grande semeador. Então, como estão os ensinamentos, as sementes lançadas por nosso Senhor Jesus no solo do meu coração? Será que o meu coração tem como solo a areia, não é? Porque o semeador, ele sacudiu, não é, as sementes na areia. Será que o meu coração está, a semente no meu coração, o meu coração é um solo pedregoso? Ou o solo do meu coração ainda é um solo espinhoso? Ou já é uma boa terra? É essa a necessidade que nós temos, queridos irmãos, é de já deixar o solo do nosso coração já, não é, irrigado com as sementes do Evangelho, não é? Já com todas elas semeadas, para que nós possamos florescer mediante as sementes que nosso Senhor Jesus plantou. Então, que nós possamos ser os verdadeiros cristãos, né? Então, porque ela diz o seguinte, que Alcione, que nós devemos seguir essa digamos, essa orientação dela nessa ordem. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, ou seja, a gente precisa estar sempre estudando, relendo os evangelhos, relendo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, porque todas essas obras contêm os ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Então, para que ela seja conhecida, nós precisamos ser esses estudiosos, esses eternos aprendizes dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Ela precisa ser meditada, ou seja, todos os dias a gente colocar, fazer como Santo Agostinho fazia, não é? Que ele nos ensina lá na questão, acho que 918, não é? Do Livro dos Espíritos, é onde ele diz que todos os dias ele meditava sobre o que aconteceu com ele durante o dia, o que ele fez durante o dia, que pudesse trazer para ele algum tipo de júbilo ou algum tipo de insatisfação, de desgosto. Então, se houve desgosto, refazer. Se houve júbilo, reforçar. Então, meditar é isso. E precisamos também sentir, ou seja, antes de eu sair por aí experimentando o amor, não é? Me aproximando do meu próximo, não é? Porque o meu próximo, eu preciso me aproximar dele. Então, para eu fazer tudo isso, eu preciso sentir em mim, amar a Deus e amar ao próximo como eu amo a mim mesma. Sentir o amor em mim. Então, é isso que nos faz, não é? Sentir essas coisas é o Evangelho de nosso Senhor Jesus. E também vivenciar, ou seja, colocar na prática. Não adianta ficar com tudo isso guardado só para mim, não é? Eu preciso, logicamente, compartilhar. A palavra de ordem do século XXI é compartilhar, não é? As próprias mídias compartilham conosco todas as informações. Nós compartilhamos uns com os outros através das nossas redes sociais, dos nossos contatos, dos nossos encontros. Então, meus irmãos queridos, nós precisamos compartilhar a mensagem de Jesus vivenciando. Claro que nós espíritas não vamos conseguir, não é? Cada um de nós não vai conseguir mudar o mundo, salvar o mundo. Claro que não. É muita coisa. Nós não temos ainda essa plenitude, essa perfeição para ajudarmos a salvar o mundo.
mas nós podemos ajudar a salvar o mundo com o nosso exemplo. Então, viver a mensagem do Cristo é uma forma de ajudar a humanidade a se salvar dos seus erros. Então, a caridade é a palavra de ordem e o Espiritismo, ele representa a caridade de Deus com a humanidade. Então, em Moisés foi a personificação da justiça divina. Jesus foi a personificação do amor de Deus. E o Espiritismo é, portanto, a personificação da caridade de Deus, da misericórdia de Deus. Então, cada gesto no bem que nós fizermos será uma ação, não é? Graças ao amor e à misericórdia e à confiança de Deus. Então, nós precisamos vivenciar as ciências do Espírito, meus irmãos queridos. Então, por exemplo, a beneficência, já que estamos falando de caridade, a beneficência é a ciência do bem. Nós precisamos colocar em prática cada vez mais a beneficência. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens, já nos disse Jesus. Ou seja, sermos bons uns com os outros, sermos benevolentes, indulgentes, gentis, carinhosos, afetuosos uns com os outros. Outra ciência que nós precisamos desenvolver para chegarmos ao mundo de regeneração é a paciência, a ciência da paz. O cientista da paz é paciente e nós precisamos da paciência para pacificar, em primeiro lugar, nossos corações, que ainda estão duros em algumas situações, rudes até. Precisamos, portanto, da ciência da paz, da paciência, para pacificar nossos corações e também ajudarmos outros também a se pacificarem. Então, senhores, senhoras, internautas, amigos, irmãos, juntos, cristãos, amigos, juntos em um só coração, desejamos a todos um Feliz Natal. Um Feliz Natal com a presença de Jesus na sua vida. Que ele possa vir visitar o seu lar, que encontre a sua casa iluminada, a sua casa feliz, a sua casa, mesmo que seja uma casa pequenininha, uma casa que aos olhos do mundo não tenha luxo, não tenha conforto, não importa, porque Jesus vai em todos os lugares, ele vai ajudar todas as pessoas. Então, espero que Jesus encontre você com a sua casa mental iluminada, a sua casa física também, a sua família feliz, que todos nós possamos vivenciar nesse período tão bonito, o Natal de nosso Senhor Jesus. E é nesse sentimento, nessa emoção, que nós agradecemos a sua presença virtual, mas que é tão importante porque nós sentimos as vibrações amorosas vindas aí de vocês para nós. Então vamos orar, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a nosso Senhor Jesus por tudo de bom que Ele nos concede. Agradecer pelos amigos que temos. O melhor da vida é ter amigos. E vocês que fazem o Centro Espírita 9 de Outubro são meus amigos. E eu sei que sou amiga de vocês. Isso é maravilhoso, esse relacionamento de amizade. Amigos são muito preciosos ao nosso coração e ao nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então vamos agradecer a Jesus por Ele estar chegando. Jesus é o sol nascente que vem nos visitar, como bem diz Lucas no seu Evangelho. Então que Jesus possa iluminar cada vez mais o nosso coração, a nossa mente, possa iluminar cada vez mais o nosso planeta, possa iluminar cada vez mais o Brasil, o país que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Que nós, brasileiros, Senhor Jesus, possamos ser abençoados pela sua luz, para que tudo possa se iluminar, até o mais longínquo lugar da terra possa ser iluminado, Senhor, pelo seu advento, pelo seu natalício,
pelo seu aniversário, que nós comemoramos todos os anos, Senhor Jesus, no dia 25 de dezembro, mas que buscamos estender essas comemorações, essas celebrações durante o ano inteiro das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Djalma Montenegro de Farias. Muito obrigada, Itagiba. Obrigada a todos que estiveram conosco nessa noite. Que a luz de Deus, a luz de Jesus, possa chegar em todos os corações. Que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Que Deus nos abençoe.